Esse aqui é o Voxcast. O que é o Voxcast? É um podcast que é praticamente uma celebração, é uma comemoração especialíssima para quem fez o curso pós-Vox2U na Vox2U Campinas. Estamos em Campinas, São Paulo, e temos trazido aqui pessoas que são assim de um nível, pensa num nível alto. Como essa pessoa que eu vos apresento agora, está aqui com a gente, que é a Sandra. Tudo bom, Sandra? Que bom que você está aqui. Olá, Schubert, tudo bom? Que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui, né? É uma coisa que a gente costuma falar nas nossas aulas. Sim. Que bom que você está aqui e é uma honra, Sandra, ser teu amigo. Você sabe disso, já te falei isso algumas vezes, né? Pela pessoa que você é, pela sua história, pela sua jornada, né? Super campeã, uma coisa impressionante. Gente, a Sandra, ela fez um curso na Vox2U Campinas, que é um curso Academy. Você fez o Academy, não é? Isso. 2.0? 2.0. 2.0, eram 40 aulas. Isso. 40 semanas, 40 caixotes. 40 encontros. 40 encontros muito legais, muito inspiradores. Mas eu conheço muito bem a Sandra, só que você não conhece. E você vai ter o prazer de conhecer a Sandra agora. Seu nome completo como é, Sandra? Maria Sandra Souza Lima. Maria Sandra Souza Lima, nascida em... Juazeiro do Norte, Ceará. Que coisa. Eu tenho um sonho de conhecer aquela região, que você já me explicou, inclusive, super bem, que é a região do Cariri. Isso. Não é isso? Que tem... ela tem toda uma característica muito própria, né? Tem seus costumes, sua música, sua comida, é uma delícia de região. Você tem saudade de lá? Como é que é isso? Boa tarde a todos. Eu queria primeiramente agradecer ao Schubert pelo convite. É uma honra estar aqui com ele e é um prazer também muito grande ser seu amigo, né? É uma pessoa que eu admiro muito, é um cara espetacular, então é uma honra estar aqui com ele, com certeza. A minha terra, Schubert, ela é muito particular, porque é uma alegria, é um povo muito feliz, são de costumes muito próprios, mas é de uma sabedoria enorme. É um povo que ele é muito feliz da forma que vive. Isso é o que cativa muito a região. É uma coisa interessante. Nem todo mundo conhece a região, né? E é um Brasil, é um outro Brasil, né? É uma outra realidade. Você veio de uma família batalhadora. Você tem uma jornada. Quando ela fala que é uma honra estar aqui comigo, eu quero só corrigir, porque a honra é minha, tá? De estar aqui com uma pessoa tão vencedora como a Sandra. Você vai conhecer um pouco mais sobre a Sandra hoje, a gente vai conversar sobre a profissão dela. Ela atua numa das áreas mais importantes da nossa vida, da sua vida, da minha vida, que é a área de saúde, em última instância, porque ela já vai explicar tudo direitinho, você vai explicar, você vai entender, aliás. Mas, Sandra, você nasceu lá em Juazeiro. É isso. Né? Até que idade você ficou lá? Até que idade você morou lá? Eu tive vários transicionamentos de 2 cidades, né? Juazeiro do Norte e Nova Olinda, mas todas no interior do Ceará. Eu nasci em Juazeiro, depois fui morar em Nova Olinda, e aí quando eu comecei a fazer faculdade, voltei para Juazeiro do Norte, mas são cidades muito próximas uma da outra, como Campinas e Sumaré. Uma do lado da outra, mas sempre ali na mesma região. É mesmo? E eu fiquei lá até meus 25 anos, 25 para 26, quando eu vim embora para Campinas. Que legal. 25 anos mais ou menos, veio para cá? Entre a transição dos 25 para 26. Eu cheguei anos. Aqui no mês do meu aniversário. Que legal. E chegou, estranhou, foi a primeira vez que você saiu daquele ambiente e veio aqui para o Sudeste? Sim. É? Sim, foi a primeira vez. Como que foi o impacto?
Foi difícil e ao mesmo tempo muito empolgante, porque eu já tinha isso em mente de quando eu me formasse, eu ir para o mundo, ir atrás dos meus sonhos, ir atrás das minhas conquistas. Então eu estava muito ansiosa para vir, eu estava ali 2021, ali ainda estava um pouquinho na pandemia, então tinha ainda um receio, porém eu estava muito feliz porque eu tinha tido uma oportunidade numa empresa muito boa e que eu ia agora dar o pontapé inicial na minha carreira. E aí foi aquele misto de emoções. Então quando eu cheguei aqui, tinha uma felicidade muito grande e ao mesmo tempo aquele impacto cultural de você sair de uma região totalmente diferente da sua. Mas que é uma cultura riquíssima. Eu sou assim apaixonado pela cultura nordestina. Agora, uma coisa que você me falou me chamou a atenção. Você veio para cá para uma área profissional que nem todo mundo conhece, né? Ou as pessoas acham que conhecem, mas conhecem errado, né? Conhecem pouco sobre a sua área profissional. Me fala um pouquinho dessa área profissional. Bom, pessoal, eu sou farmacêutica e a farmácia tem diversos ramos de atuação. Eu atuo no varejo farmacêutico, especificamente em drogarias, mas a farmácia tem uma gama enorme de atuações, seja hospitalar, indústria, manipulação, então é uma gama bem abrangente, mas eu atuo especificamente no varejo, que é além do dia a dia da drogaria com o cuidado do cliente e paciente. Então, você provavelmente lida com pessoas tipo a minha esposa. Eu vou dar esse exemplo, e é muito interessante o exemplo que eu vou dar. Que ela chega na farmácia, ela fala assim, tem esse remédio aqui que é o oficial, sei lá, e esse aqui que é o genérico. Eu acho que o genérico não é muito bom, porque genérico não tem a mesma potência, não funciona direito tanto quanto o outro, né? Você poderia explicar um pouquinho melhor essa diferença para a gente entender um pouquinho? Claro, é uma dúvida muito frequente no nosso dia a dia, porque as pessoas associam ao que é barato o que não é bom, e não é verdade. A diferença do medicamento genérico para o medicamento referência é a seguinte: o medicamento referência, ele teve todo um processo para ele ir para o mercado. Muitas vezes, alguns passam anos até a molécula ser estudada, ter toda aquela investigação de toxicidade, de segurança, para ela poder vir em forma farmacêutica e adquirir e até chegar nas prateleiras, né? Ter todo o processo de aprovação da Anvisa até chegar no consumidor final. Por tantos anos de pesquisa, o laboratório adquire o que a gente chama de patente. E ali, durante muito tempo, só ele vai fabricar aquele medicamento. Depois de algum tempo, aquele medicamento perde a patente. E aí outros fabricantes podem começar a fabricar ele. E aí entra o medicamento genérico. Ele já foi estudado, ele já foi comprovado a eficácia, já tem uma segurança sobre ele. E aí o outro laboratório vai e começa a fabricar ele. Exatamente nas mesmas condições, na mesma forma farmacêutica e na mesma segurança que aquele medicamento de referência produz. Quer dizer, praticamente, a segurança então é praticamente a mesma do... Eu chamei de oficial, não é oficial. É o remédio referência. Isso. Né? Olha que coisa interessante. Que a gente chama também de ético, mas é a mesma coisa. Ético e referência é a mesma coisa. É interessante isso, essa questão de usar a palavra ético, ele pode dar uma conotação diferente. A gente pode considerar, quer dizer, leigos, né, como eu, por exemplo, a gente pode acabar considerando que o ético é ético e o genérico não é ético. É uma coisa meio estranha. Por isso que a abreviação referência é mais indicada. É melhor, né? É mais indicada. E aí tem um detalhe, Schubert, que muita gente não sabe. O medicamento genérico, ele passa pelos mesmos testes de bioequivalência e biodisponibilidade. O que é isso? Ele tem que garantir para a Anvisa e para todos os órgãos competentes de que quando ele está indo para o mercado, ele possui a mesma segurança, mesma eficácia e na mesma concentração que o medicamento referência vai produzir no organismo. Então, ele tem que garantir, tanto em testes quanto em documentação técnico-científica, que ele vai ter esse resultado e que ele pode ir para o mercado com a mesma garantia. Então, é um produto muito bem seguro quando ele vai para as prateleiras da farmácia. Em outras palavras, tão seguro quanto. Exatamente. É basicamente o mesmo.
remédio. Você já deve ter ouvido um monte de pessoas chegando para você e falar, escuta, eu estou com uma dorzinha de cabeça, o que eu devo tomar? Né? Você ouve muito esse tipo de coisa? Muito. Perfeito. Mas então vamos raciocinar junto aqui. Sandra, você é uma pessoa capacitada, qualificada, estudou muito, né, para você poder responder alguém que chega para eu estou com uma dorzinha nas costas, o que eu tomo? Então, mas é claro que você não tem esse papel e você, inclusive, tem um papel educacional com as pessoas. Você meio que, por exemplo, você nunca vai dizer para as pessoas, toma qualquer coisa, vai... Ao contrário, né? Você tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso. Essa coisa de automedicação, por exemplo. O que você diz para as pessoas? Schubert, a farmácia ela é um estabelecimento de saúde que a gente considera a porta de entrada do paciente. Antes mesmo dele ir no médico, ele procura a farmácia. Antes dele procurar um atendimento primário, que a gente chama, ele sempre vai na farmácia, sempre tirar alguma dúvida, saber se tal medicamento ele pode tomar. E como você falou, a gente tem uma função educativa e orientativa. A gente busca guiar ele para a melhor solução do problema dele. Se for um problema que a gente pode auxiliar ali com algo que a gente tem disponível, que é do nosso alcance, a gente vai ajudar. Mas muitas vezes a gente vai orientar a ele procurar um especialista, que às vezes ali a gente não consegue ajudar da forma que ele precisa. O problema dele já é um problema mais complicado e a gente sempre orienta para ele procurar o médico. Sim. Mas tem situações que a gente consegue auxiliar muito além do balcão. E essa função de educação é muito importante, porque as pessoas elas tendem a querer se automedicar, a tomar coisas que muitas vezes não é para a necessidade dela. Então essa função educativa e orientativa é muito forte no nosso dia a dia. Perfeito, excelente. Então você viu, assim, por exemplo, uma explicação muito bem feita pela Sandra, né, sobre essa questão da automedicação. Você notou alguma coisa enquanto eu estou conversando com a Sandra? Além do sotaque lindíssimo dela, eu adoro o sotaque dela, adoro. Você notou alguma coisa interessante? Preste atenção. Você notou como é fácil a gente entender o que ela quer dizer? Como ela transmite, assim, fácil as ideias que estão dentro da cabeça dela, às vezes algumas explicações até um pouco complexas e tudo. Ela explica de uma forma muito, muito boa. E eu preciso te dizer uma coisa, Sandra. Uma coisa que eu observei muito em sala de aula, tá? Porque, para quem não sabe, a Sandra fez o curso Academy, depois fez o curso pós comigo lá na Vox2U Campinas, e muito divertido, né? A gente se divertiu um monte, é muito legal o curso. E uma coisa que eu notei muito nas apresentações, nas dinâmicas, em todo o trabalho que a gente tem o tempo todo lá com os alunos, é a facilidade que a Sandra tem em fazer analogias, por exemplo, em fazer pequenas comparações, explicar como é que um remédio funciona, porque a gente não sabe como é que funciona. Ela fala molécula, para mim é a mesma coisa que falar em física quântica, eu não sei do que ela está falando direito. Mas isso é interessante. Você acha que o curso fez diferença para você na sua vida profissional em relação a isso, Sandra? Muito, Schubert, muito. Eu brinco que o Academy e a Vox foi como uma família, né? A Vox é como uma família e o Academy foi como a minha casa, que abriu muitas portas para mim. O curso Academy, ele me deu um preparamento muito grande. E o pós foi a virada de chave na minha vida. Então, o curso, ele meio que se complementou um com o outro. Então, foi muito importante fazer o Academy, mas o pós foi a virada de chave que eu precisava. Tudo que eu conseguia ali aprender durante o Academy, eu consegui executar com excelência durante o pós. Sim. Então, foi o casamento perfeito. Eu adorei a expressão com excelência, porque é verdade. A Sandra faz uma apresentação com excelência. Aliás, a Sandra, na parceria com a Thay, muitas vezes, né, que já esteve muitas aqui, vezes. com a Sol, também queridíssima Sol, um beijo para a Sol, vamos mandar um beijo para todo mundo? O Sol, o André, o Jean, que também estará com a gente, um monte de gente. E a gente forma realmente um time, mas ela falou uma palavra que me chamou a atenção, que é a excelência, que é o que a gente busca na comunicação quando a gente faz um curso como o pós. O curso,
ele está representado aqui, por exemplo, por um dos materiais do curso. A gente aprende muita coisa interessante, entre elas, por exemplo, a questão do debate. A gente, às vezes, pensa que a gente sabe debater, né? E daí a gente chega lá no curso e entende que debater não é trocar farpa, não é xingar, isso a gente aprende muito lá, mas principalmente é você assumir uma mentalidade. Isso é interessante no curso. A mentalidade, por exemplo, a mentalidade do cientista, que é muito parecida com a mentalidade da Sandra. Como é que um cientista pensa? Como é que ele coordena as ideias na cabeça? E como é que ele expõe essas ideias? Isso realmente marcou bastante no curso. Agora, além desse exemplo, você lembra de mais alguma coisa no curso que tenha chamado a sua atenção, em alguma dinâmica ou em algum exercício que você tenha feito ou leitura, Sandra? Olha, eu gostei de muitos, mas teve alguns que me impactou muito. E a forma de dar feedback foi muito importante, porque por mais que a gente tivesse uma noção de como seria dar esse feedback, no curso a gente se aprofundou nisso. Então a gente teve várias dinâmicas, até mesmo um com o aluno, um com o outro, da gente dar feedback um para o outro e a gente exercitar isso em sala de aula de forma prática e que a gente conseguisse entender a forma correta da gente dar feedback. E quando a gente fala em dar feedback, muitas vezes a gente pensa só no cargo de liderança, mas a gente dá feedback todos os dias na nossa vida, seja com o pai, seja com o marido, seja com o filho. Em todas as nossas relações, a gente precisa exercitar o feedback e aprender, fazer isso da forma correta, que consiga impactar positivamente as nossas relações, é muito importante. Muito importante, realmente, bem lembrado a questão do feedback, porque o feedback tem a ver com essa mentalidade do cientista que a gente já mencionou aqui, tem também a mentalidade do político, e é importante que a gente entenda do que estamos falando. Nós não estamos, por exemplo, falando mal de político ou mal de, sei lá, de líder religioso, que é um outro tipo de mentalidade que a gente estuda lá também. Ou não estamos falando também mal, não estamos falando mal de ninguém, a gente está falando de algumas características que meio que permeiam a nossa comunicação. Por exemplo, o advogado. O advogado, a gente estuda lá, tá? O que um advogado quer no fim das contas? O advogado quer ganhar uma causa. Então, o jeito como o advogado pensa nos assuntos é diferente do jeito como um líder religioso pensa nos assuntos. E isso influencia, impacta muito a nossa comunicação. Você não trabalha diretamente com vendas, né? Você trabalha mais na área técnica mesmo, né? Ou não? Eu termino exercitando vendas. Também exercitando vendas, porque ao mesmo tempo que você trabalha ali com o cuidado no dia a dia com o paciente, ele também é um cliente. Então a venda, ela tá ligada. No dia a dia, tá ligada no dia a dia, porque você acaba executando a venda. Quando você faz a orientação de um produto, faz a orientação de um cosmético, você faz a orientação de algo que ele precisa utilizar para ele, para alguém da família. Então, automaticamente, a venda ocorre ali também. Sensacional. Por que eu estou falando isso? Porque o curso pós, ele tem 4 pilares, e é interessante a gente falar sobre isso. Os pilares são vendas. Então, você que tem um contato com vendas, com esse universo, lembrando que todo mundo vende o tempo todo, porque a gente sempre está vendendo alguma coisa quando a gente está falando com alguém. Você que tem na área de vendas o seu foco, o curso tem módulos que falam muito sobre vendas. Mas preste atenção, você que está preocupado com a sua liderança também, você quer se consolidar como líder, esse é o segundo pilar, a liderança. O que é muito importante no ambiente em que você trabalha. Muito. Né? Tudo é de muita responsabilidade lá, não é isso? Muito, porque você está trabalhando com vidas. Então, todo cuidado é muito importante. Todo movimento ali tem que ser muito cauteloso, com muita atenção, com muita responsabilidade. E quando você fala da importância ali do curso na área de vendas, você está se vendendo a todo momento. Seja para a sua equipe de trabalho, seja para a sua família,
seja em sala de aula, em todo momento você está utilizando as vendas. Então, você está se vendendo. Perfeito. E você, quando fala em vendas, é um assunto muito amplo, que você pode utilizar em todos os setores da sua vida. Exatamente. E é essa abrangência que ela está falando, que é uma coisa interessante no curso, porque, então vamos lá, falamos de liderança, falamos de vendas, mas falamos também de palestras. Como é que a gente se prepara para palestras? Você já deu palestra, Sandra? Eu já tive essa experiência, já tive essa experiência e foi uma experiência muito boa. Que legal. Inclusive, eu estava no Academy, quando eu fui dar uma palestra sobre o uso racional de medicamentos em um abrigo de idosos. Então, Olha, foi muito bacana. Super legal. Então, 3 pilares e mais um, que é o das redes sociais. Então, se a gente pensar bem, são 4 pilares fundamentais para as atividades profissionais todas de hoje em dia. Em relação às redes sociais, eu quero fazer uma abertura aqui para uma coisa muito importante sobre a Sandra. O seu Instagram. Qual é o seu Instagram? É Sandra Lima Z1. Sandra Lima Z1. Isso, tudo junto. Tudo junto? Tudo junto. Mas o tudo junto tem que escrever também? Não. Não precisa escrever. Sandra Lima Z1, gente. Não tem erro. Sandra, muito fácil de achar. Muito fácil de achar. Sandra, no seu dia a dia, tá? A gente sabe, né? Você tem, não sei se você gostaria de falar sobre isso ou não, mas a sua trajetória, vamos voltar um pouquinho lá para o Ceará? Vamos você voltar. Você saiu de lá de uma família de quantos irmãos? Eu sou em 3 irmãos, eu 3. sendo a mais velha. Então, uma família pequena. Pequena. Para o Nordeste, porque lá as famílias são relativamente grandes. Sim, mas, né? Sim. Então, você saiu de uma família e veio fazer o curso superior aqui em Campinas? Não, eu estudei lá. Estudou lá? Eu estudei lá. Quando eu vim para cá, eu já vim formada. Ah, já vim formada. Isso. E daí veio ver uma oportunidade aqui. Isso. Tá? Foi fácil? O mais difícil, Schubert, foi minha trajetória lá. É mesmo? Até chegar ao ensino superior, até concluir o ensino superior. Então, teve todo um processo. Quando eu vim para cá, eu já vim com a oportunidade, porque eu fiz o processo seletivo online. Como a gente estava na pandemia, eu consegui fazer todo esse processo seletivo online. Então, quando eu já vim para entrar no mercado. Perfeito. Não são todas as pessoas da sua família, eventualmente, que fizeram esse tipo de trajetória, né? Eu fui a primeira. Foi a primeira? Eu fui a primeira. Como eu falei, né, eu vim de uma família razoavelmente pequena, mas muito humilde. São 3 irmãos, minha mãe e minha avó, que hoje já faleceu, mas eu me criei ali com elas, né? Minha avó fazendo o papel de pai, minha mãe solteira, as duas trabalhando muito para criar os 3 filhos da minha mãe. Então, são mulheres guerreiras que eu tenho como referência na minha vida, e era trabalho de roça mesmo. Então, eu me criei vendo essa realidade, era o trabalho braçal ali que elas faziam para criar a gente. Então, entrar na faculdade, para mim, foi uma grande vitória, porque eu fui a primeira na minha família a fazer essa trajetória. Então, a primeira a concluir o ensino superior, a primeira a sair de casa e a primeira a ter coragem de ir para o mundo, ir para um estado totalmente diferente e trilhar o próprio caminho. Sensacional. Eu estou vendo aqui a Camila Minhoto, ela está nos assistindo aqui, nos bastidores, e ela está encantada com a sua história, e é encantadora mesmo. Parabéns, Sandra. Obrigada. É muito legal essa história. E eu queria falar uma coisa, assim, interessante também. Se por um acaso você está nos assistindo de Juazeiro do Norte ou de Nova Olinda, por favor, coloque nos seus comentários aí de onde você está assistindo e se você está se identificando com a história da Sandra. E se por um acaso também você está assistindo de qualquer lugar do Brasil, tá? Esse nosso bate-papo, e você fica pensando no quanto você gostaria de investir na sua própria comunicação, para ter uma comunicação assim mais clara, mais assertiva, objetiva, entra em contato com a gente, porque nós temos uma surpresa para quem está nos assistindo. Oba! Hoje. Nós temos um código que eu vou revelar agora para você, que é o Quero Box. Está aqui na legenda.
você pode entrar em contato com a gente utilizando esse código. Para quê? Para você participar de uma aula experimental na Vox Studio Campinas. Será que podemos estender para outras unidades da Vox? Podemos, vamos estender. A Camila está fazendo assim para a gente. Vamos estender. Quero Vox. Se você está assistindo aqui também, manda esse código. E aqui em Campinas, especificamente, atenção para o número que eu vou te passar. Anota aí, esse WhatsApp. 19, que é o DDD de Campinas, 97118 7772, que é um telefone para onde você vai entrar em contato para você marcar o seu horário. Preste atenção, nem sempre nós temos horários disponíveis muito fáceis, mas entre em contato rapidamente para você agendar a sua aula experimental nesse ambiente que é bem diferenciado, que é a Vox Studio, não é, Sandra? Muito. É uma família que abraça a gente, que recebe e que nos acolhe com muito amor, com muito carinho, com muita técnica, com muita seriedade e prepara a gente para a vida. E assim, quem está em dúvida ainda, o conselho que eu dou é faça, porque qualquer investimento que você fizer em você, em conhecimento, ele vai te dar bons frutos no futuro. Tudo que eu conquistei na minha vida, Schubert, eu agradeço aos estudos, porque foi o que me fez eu ser quem sou hoje, tanto como pessoa como profissional. Então, se eu não tivesse investido nos estudos lá atrás, em buscar, em ter conhecimento, em muitas vezes trabalhar a semana inteira para mim conseguir pagar um curso, para mim conseguir pagar uma formação, para mim conseguir ir em palestras. Então, eu tenho muito orgulho da minha história porque foi com muito suor. E foi com os estudos que eu consegui chegar onde eu estou hoje. Então, tanto na área técnica quanto na área de autodesenvolvimento, vale a pena investir. Então, invista em vocês. Aliás, para quem não sabe, a principal soft skill procurada pelo mercado de trabalho é a habilidade de comunicação, de você se comunicar bem. Por falar nisso, você lembra de alguma, na sua área profissional, alguma coisa inusitada, alguma coisa curiosa assim, que tenha acontecido, que chame a sua atenção, que você pudesse compartilhar com a gente ou não? Que tem a ver com a comunicação? Ou com a comunicação ou com a sua área mesmo na farmacêutica. Schubert, no dia a dia, a gente tem muitas situações inusitadas. Mas a que mais marca é quando o paciente chega com a caixinha do medicamento cortada, certo, só com o nome genérico. Tá. Só com o nome genérico, e aí ele fala assim, ó, é esse medicamento. Só que dentro do medicamento genérico, a gente tem uma classificação de vários medicamentos. E aí, como que a gente vai saber qual é o que ele usa? E aí, a gente vai fazer toda uma investigação com ele. E aí, entra a habilidade da comunicação, da escuta ativa, de você saber o que ele quer transmitir para você e de você tentar fazer a comunicação ideal com ele, dele saber, conseguir entender a mensagem que você quer passar. E aí é meio que uma entrevista até a gente descobrir o que realmente ele usa para a gente ter todo esse cuidado de vender a medicação correta para ele. Então, o curso da Vox é essencial nessa escuta ativa, a gente conseguir entender o que ele precisa, qual a necessidade realmente dele, e a gente entender o que ele utiliza. E aí a gente vai, durante a conversa, utiliza de vários recursos. Mas será se você não mandou uma mensagem para sua filha? Vamos abrir o WhatsApp? Será se não tem uma foto do medicamento aí? Então, é todo um trabalho investigativo que a gente faz com o paciente. Interessantíssimo isso, né? Muito legal. E no curso como um todo, que assunto chamou sua atenção, Sandra? Você lembra de algum assunto, alguma dinâmica, sei lá, alguma aula que tenha chamado a sua atenção e que tenha marcado você de alguma forma, não? Olha, o debate, ele me chamou muita atenção, de como a gente pode expressar a nossa opinião e também saber ouvir a forma do outro e também, ao mesmo tempo, ser convincente com aquilo que a gente está expondo. É impressionante, olha, muito legal você ter falado do debate, a Tainara também, a gente falou sobre isso, inclusive a gente mencionou a Sol, né, que impressionou a gente. Nossa atriz. Um desempenho dela, uma atriz, uma coisa impressionante. Por quê, gente? Porque o debate
a gente até falou sobre isso, ele não é simplesmente um bate-boca ou uma defesa aguerrida de suas próprias ideias. O debate, como a gente fala no curso, é como uma dança, tá? É como a gente aprender a dançar com uma outra pessoa e conduzir um assunto. Conduzir um assunto de forma a que quem está assistindo tenha proveito daquilo que está sendo conversado, não é? Porque quantos debates a gente já não assistiu, que além de cadeirada, tem um monte de coisa que a gente não aprende nada e a gente só fica com raiva de quem está falando. Não é verdade? Muitos, né? Tem muitos. Então o debate chamou a sua atenção? Chamou muito minha atenção. E tem outro exercício que, enquanto você falava, me veio à memória, que foi o exercício da gente postar nas nossas redes sociais. Fantástico. E aquilo ali me destravou muito, porque eu tinha, né? Não tenho mais, porque a Vox trabalhou isso, de postar. Então, eu tinha essa dificuldade de postar, de me expor. Então, o exercício de postar nas redes sociais foi muito bacana, porque destrava a gente. É igual subir no caixote. Depois que você vai, você perde o medo. O que a Sandra está falando aqui, a gente já está se encaminhando para o final, mas é muito importante que a gente destaque. Ela está falando de uma coisa, quando ela fala, tinha porque não tenho mais, porque a Vox tirou. A gente está falando uma coisa, vamos revelar aqui? Vamos, para contar nosso segredo. Uma coisa chamada crenças limitantes. A gente transforma, quer dizer, a gente não, todo o nosso trabalho conjunto, não somos nós que fazemos, mas o nosso trabalho conjunto transforma as nossas crenças limitantes em crenças possibilitadoras, o que é uma coisa completamente diferente e que realmente desentope a nossa cabeça e abre um novo horizonte para a gente, não é isso? Sim. Eu acredito, Schubert, que esse é o principal diferencial da Vox, que além de trabalhar as técnicas de comunicação, trabalha muito a questão de PNL, de resgate da nossa identidade, de fortalecer a nossa identidade e de quebrar crenças e criar novas crenças em cima daquelas, crenças de merecimento, crenças de capacidade. E isso dá um efeito gigantesco no nosso dia a dia. É incrível como isso reflete muito no nosso comportamento, na nossa comunicação, na forma que a gente lida com as pessoas no dia a dia. Todos esses exercícios fazem muita diferença. Gente, fala a verdade, não é uma delícia ouvir essa mulher fantástica conversando e se comunicando perfeitamente bem e sendo super clara no que ela quer transmitir para a gente? Não é uma delícia a gente ouvir alguém assim? Sandra, que honra ter você como amiga, mais uma vez. Uma honra ser sua amiga, Schubert, com Obrigado certeza. Obrigado mesmo, de verdade. E para terminar, você quer mandar algum recadinho para alguém, para sua terra, ou deixar alguma mensagem para alguém? Eu vou deixar uma mensagem aqui de forma generalizada. Para quem está em dúvida em investir no curso, invista. Faz muita diferença no nosso dia a dia. E que se você tem algum sonho, corra atrás dele. Independente da dificuldade, independente da sua situação, acredite no que você quer, busque, confie fielmente nisso e corra atrás, porque você pode, você é capaz e você vai conseguir. Uau, que delícia, que coisa boa. Obrigadíssimo mesmo, Sandra. Muito obrigada também. Que Deus continue te abençoando, que você continue sendo esse exemplo de mulher guerreira, batalhadora e vencedora que você é. E você sabe que você é uma referência para muita gente, você sabe disso, né? Sei, parabéns por ser quem você é, parabéns e muito obrigado por ter escolhido a gente e por ter feito parte da nossa história, mas continuamos a nossa história, né? Com certeza. Perfeito. Com certeza. Muito obrigada também, Schubert. Obrigado por fazer parte da minha história agora. Obrigada por essa oportunidade. E gratidão à Vox por ter essa estrutura e conseguir desenvolver tantas pessoas. Sensacional. Aproveite então o código Quero Vox, mande sua mensagem, entre em contato com a gente e faça parte dessa família que é absolutamente deliciosa. Até a próxima. Obrigado, Sandra. Obrigada, Schubert.